noite. Muito boa noite a todo mundo. Feriadão. Nós estamos aqui pontualmente hoje. Meu nome é Beatriz, para quem não conhece, eu sou médica pneumologista. Sou também clínica geral. Fiz residência em São Paulo, tanto de clínica médica quanto de pneumo. Atualmente eu sou professora e preceptora de medicina e médica clínica e pneumologista. Para você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um tema super relevante, que gera muita dúvida, tanto em alunos, quanto em profissionais, médicos, quanto na população em geral, que precisa usar as famosas bombinhas, né? Que é o remédio básico aí da pneumologia. Quem nunca ouviu que bombinha vicia, bombinha faz mal pro coração, que eu não vou deixar meu filho usar a bombinha. Não é verdade, tá, gente? Bombinha não faz nada disso. Tem os efeitos adversos, que é o que eu vou falar hoje aqui pra vocês, mas a bombinha é um tratamento, um remédio, assim como todos os outros, que é o que a gente vai discutir. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que hoje é feriado, um monte de gente está aí descansando, curtindo, mas aqui a gente vai falar hoje de um tema muito importante para vocês que estão aqui. Envia aqui aqui embaixo, num aviãozinho aqui, para um coleguinha, para um amigo, para o parente que usa bombinha ou para aquele parente que não usa bombinha porque tem medo. Envia aqui no aviãozinho, direto, para chegar essa informação para quem precisa, tá? Que é quem precisa usar o remédio e para quem passa os remédios, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto. Então, hoje, como eu disse aqui na live, a gente vai falar sobre as bombinhas, né? Que são os dispositivos inalatórios e o coração. Será que faz mal? Não. O que faz mal para o seu coração é não ter o seu pulmão funcionando direito, tá? Então, hoje eu vou abordar 4 tópicos aqui com vocês, como sempre, na quinta-feira. Nossa live, eu prometo entregar tudo em 15 minutos para você, que não tem tempo a perder, assim como eu, poder aprender tudo de relevante que precisa sobre esse assunto de bombinhas e coração, ok? Então, de primeiro de tudo, eu já quero dizer, bombinha é um remédio. É um dispositivo inalatório e tem uma substância, um medicamento dentro daquele dispositivo, dentro da bombinha. Por isso, como todo remédio, tem indicação e contraindicação. E como todo remédio, tem efeitos colaterais, efeitos adversos. Por isso que você precisa saber quando passar as bombinhas, quais são os efeitos esperados, que pode causar tanto de benéfico quanto de efeito adverso, certo? Ok? Bora conversar disso então? Então tá bom. Aqui eu vou falar para vocês, em primeiro lugar, que os dispositivos inalatórios, né, que são as bombinhas, elas podem ter, no Brasil, 3 componentes dentro delas, que são os corticoides inalatórios, o que eu coloquei aí com beta-agonistas, que são os beta-2 agonistas, e os antimuscarínicos, que também são conhecidos como anticolinérgicos. Então, tem essas 3 coisas podem existir dentro das bombinhas. Qual que é a melhor para você? Não sei, aí eu preciso te conhecer para saber qual que é a melhor para você. Assim como todo remédio, a bombinha também precisa ser avaliada individualmente, tanto pela questão da técnica, quanto pela questão do medicamento dentro dela. Então, não é igual para todo mundo, não é receita de bolo. Precisa ver o paciente, conversar com o paciente, entender o que ele tem, para poder passar a bombinha mais adequada, certo? Se você tiver perguntas sobre esse tema e o uso das bombinhas e os efeitos no coração, pode mandar aqui embaixo no balãozinho, que eu vou responder todas as perguntas ao vivo aqui no fim dessa live. E se você puder e souber quem tem mais dúvidas sobre bombinha e coração, envie aqui embaixo, tem esse aviãozinho, para chamar o seu amigo, parente, colega para vir participar dessa live também, tá?
Então, agora que você já sabe que toda bombinha é um remédio e que quando você usa a bombinha, aquela bombinha tem um efeito assim como todo remédio, você precisa saber quando que a bombinha vai ser usada. Então, existem duas doenças que todo mundo conhece, que é para pro uso comum de bombinha, que a maioria já ouviu falar, que é a asma, né, que pode dar desde criancinha, e o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que muita gente conhece como o enfisema ou a bronquite do cigarro. Existe também uma outra situação, que aí fica mais no meio pneumológico, que é a hiperreatividade brônquica, que o brônquio, que é o tubinho de ar lá de dentro do pulmão, fica assustado com alguma coisa que está acontecendo, ou com a inalação de um produto químico, ou com refluxo, ou pós uma infecção respiratória, e aí você precisa temporariamente usar uma medicação para aquele pulmão desassustar e poder abrir os brônquios de novo, ok? Mas são coisas completamente diferentes. A asma, DPOC, enfisema e hiperreatividade brônquica. A origem das doenças é completamente diferente. Então, o tipo de tratamento, a duração do tratamento e o medicamento envolvido também serão totalmente diferentes, tá? Então, ok. Já entendemos que dentro das bombinhas tem remédio, que existem no Brasil só 3 tipos de remédio que vão dentro da bombinha, que tem indicação, contraindicação e efeito adverso, e que quem prescreve a bombinha precisa saber o que está fazendo. Da mesma forma que você que vai usar a bombinha não pode pegar a bombinha do vizinho, do marido, do filho, comprar na farmácia qualquer uma, porque é um remédio, então é automedicação, não é bom, porque pode não ser específica para você, ok? Por isso, quando a gente fala sobre usar bombinhas, né, os dispositivos inalatórios, a gente pensa em tratar uma doença, que pode ser a asma, o DPOC, enfisema, ou a hiperreatividade brônquica. A gente não usa bombinha para tratar sintoma. Por quê? Porque sintoma não vai resolver o problema. Então, se você falar assim, eu tô com peito chiando, eu vou usar uma bombinha porque eu tô com peito chiando, mas o que tá dando o chiado no peito? Por que é que você começou a ter sibilância? Se eu não entender da onde veio aquela queixa, por que aquele sintoma está acontecendo, eu vou não fazer o diagnóstico correto e eu vou provavelmente usar um remédio errado. Então, falta de ar não é sinônimo de usar bombinha. Ter chiado no peito não significa usar bombinha. Às vezes a pessoa pode ter chiado no peito porque ela engoliu um caroço de laranja. Me conta, como que uma bombinha vai resolver um caroço de laranja dentro do pulmão? Não vai. Às vezes a pessoa tem falta de ar porque ela tem insuficiência cardíaca, porque o coração está fraco. Como é que uma bombinha, que o remédio vai para o pulmão, vai resolver o problema do coração? Não vai. Então, é importante isso, principalmente para os alunos de medicina, para os médicos que trabalham na atenção básica e no pronto-socorro, que você ter um sintoma respiratório não significa prescrever uma bombinha, ok? Não significa, você não trata sintoma, você trata doenças, certo? Então agora que eu vou falar do que é mais importante, que é o que todo mundo pergunta e quer saber. Mas e aí, a bombinha faz mal para o coração? Não, se ela for usada na dose certa e para a pessoa certa e no momento certo. Como todo remédio. Da mesma forma que você pode morrer intoxicado usando paracetamol, se você usar numa quantidade muito alta, ou que você pode morrer com uma perfuração, uma úlcera gástrica, se você usar muito anti-inflamatório, AS, nimesulida, você também pode morrer por algum problema cardíaco se você usar bombinha sem indicação. É isso mesmo. Por quê?
Porque as bombinhas, os dispositivos, os remédios que tem dentro do dispositivo inalatório, principalmente os de curta ação, os que fazem efeito ali rapidão, que a pessoa pega, já começa a fazer o negócio ali, eles começam a fazer efeito tipo em 10, 15 segundos. Mas eles duram pouco tempo também, então 2, 3 horas no máximo. E aí a pessoa começa a ter que fazer aquele negócio sempre e aí começa a piorar. Por quê? Porque esses remédios, você inala e eles são absorvidos no pulmão. Só que eles não fazem efeito só no pulmão. Esses remédios que a gente chama de curta ação, tipo salbutamol, aerolim, berotec, aerodine, aerogold, atrovente, eles são absorvidos no pulmão e eles passam para a corrente sanguínea. E eles fazem efeito em outros locais fora do pulmão também. Por exemplo, no coração. Então, no coração, existem receptores que reconhecem aquele remédio que a pessoa inalou e vão fazer determinados efeitos naquele receptor, vão ativar ou desativar aquele receptor. Além de, caso a pessoa tenha um problema respiratório, abrir o pulmão. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando você faz ali o seu aerolim, o seu salbutamol, ele tem um efeito de broncodilatador, tá? Ele é um broncodilatador de curta ação. Então, ele faz ali, ele pega o músculo em volta do brônquio, do tubinho de ar e abre, relaxa. Só que também existe esse receptor de beta-agonista no coração. E o que esse beta-agonista faz no coração? Estimula o coração a bater mais rápido. E aí a pessoa sente batedeira, palpitação. Por quê? Porque os beta-2 agonistas, eles têm efeito cronotrópico positivo. Ou seja, eles aumentam a frequência cardíaca. Então, quando você faz ali a sua singela bombinha de aerolim, de salbutamol, o falecido berotec, você vai abrir supostamente o pulmão, mas você também vai disparar o coração, sua frequência cardíaca vai ficar aumentada, você vai ter taquicardia. Por isso que a pessoa sente aquele aperto no peito, pode dar batedeira, pode dar palpitação. Mas, Bia, e o tremor? Isso, o berotec, o aerolim, o salbutamol também faz efeito no músculo periférico, na mão, na perna, na coxa. E faz esse músculo contrair, aí dá aquele tremor, tá? Então, isso é um efeito adverso conhecido e esperado. Então, quando a gente, pneumologista, vai passar uma bombinha, a gente já tem que saber quais são os problemas do paciente para ver se aquela bombinha não vai piorar. Por isso que você, que fica aí bombando ali o aerolim direto, né, o salbutamol direto, vive com aquela angústia, com aquele tremor, não consegue comer direito e passa mal, porque o seu coração não foi feito para bater numa frequência cardíaca muito rápida. Não foi feito para ter taquicardia. Sabe o que é pior? Pensa naquele idosinho, naquele vovô que já tem arritmia, que o coração já bate fora do ritmo. Ou aquele vovô que já infartou, ou tá ali tudo obstruído, prestes a infartar. Se você der um remédio que vai aumentar a frequência cardíaca do coração, o que vai fazer? O coração vai ficar... Se a pessoa já tem arritmia, vai sair mais ainda do ritmo. Isso pode piorar a doença cardíaca dela e ela pode ter um morrer. Mas então você está me dizendo que bombinha mata? Sim, como todo remédio quando mal usado ou usado de forma errada, no paciente errado, na dose errada. Outra coisa, se o paciente já, por exemplo, infartou, tem uma insuficiência cardíaca, o coração ele precisa de tempo para conseguir bater, para conseguir tirar o sangue do ventrículo esquerdo, para ir para todo o corpo e para perfundir as coronárias, os vasinhos dentro do coração. Se você acelera
a sua frequência cardíaca, o seu coração não tem o tempo de bater direito. E aí ele fica só assim. E aí o sangue não sai do ventrículo esquerdo. E aí não vai para as coronárias, não vai para o cérebro, não vai para o resto do corpo. O que acontece? A pessoa infarta. Porque o sangue não chegou lá. Então não é um infarto do tipo 1 porque está obstruído. É um infarto tipo 2 porque o sangue não chegou por baixo débito. Então você que tem aí o carimbinho, não pode passar bombinha de Berotec, de Atrovente, de salbutamol para todo mundo, para usar muitas vezes por dia. Porque a chance de você passar isso para um vô e o vô piorar por causa disso, tanto a falta de ar, quanto a perfusão, quanto a circulação, é enorme. Sabia? Então, não pode. Segundo remedinho, quando a gente fala de antimuscarínico, que é o Atrovente, o Ipatrópio, tá? O antimuscarínico, ele tem efeito no coração inotrópico negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele diminui a força de contração do coração. Péssimo, né? Ok, se você é jovem, saudável, não vai acontecer nada. Mas e se você tem um problema de coração? Se você tem uma insuficiência cardíaca? Se seu coração já está obstruído? É péssimo o seu coração contrair menos, ter menos força e menos potência, não é? Então por que você vai passar isso no kit combo ali de falta de ar, Atrovente Berotec? Você tem que saber de onde veio a falta de ar. Saber de onde veio o chiado. Se você não souber e passar um remédio desnecessário, você pode sim piorar a vida do seu paciente, que é o que você não quer fazer. Além disso, os antimuscarínicos, que são anticolinérgicos, eles também têm receptores em outras partes do corpo que provocam diminuição da secreção. Então dá aquela secura na boca, secura no olho e também pode fazer retenção urinária, constipação. Então sabe aquele seu vovô que tem DPOC, que também tem hiperplasia prostática benigna e que não consegue fazer xixi porque a próstata está aumentada? Se você mandar ele usar um Atrovente direto, pode piorar. E aí ele vai urinar menos, e aí ele vai ter problema renal, e aí ele vai ter infecção urinária. Tudo por culpa de uma bombinha que você passou errado e piorou a vida do paciente. Ou por culpa de você, paciente, sem juízo, que pegou a bombinha do vizinho e foi usar, porque se nele funcionou, para mim também funciona. Não é assim, tá? Terceiro medicamento que tem dentro dos dispositivos inalatórios, que pode ter dentro, é o corticoide inalatório. Por exemplo, budesonida, mometazona, fluticasona, beclometasona, tá? Os corticoides inalatórios, eles são absorvidos diretamente no pulmão. Então, eles não vão fazer efeito em outras partes do corpo. Quase que 98% é absorvido totalmente ali no alvéolo pulmonar. Então, usar a bombinha com o corticoide inalatório não dá estria, não engorda, não dá pressão alta, não dá diabetes, não atrapalha no crescimento da criancinha, nada disso. Quem fala que engordou usando a bombinha é porque tá comendo, não é por conta da bombinha, tá? Mas se você estiver usando um corticoide inalatório que é absorvido só no pulmão, só ali no alvéolo, e você não tiver nenhuma inflamação para combater, porque o corticoide ele é um anti-inflamatório potente, o que você vai fazer? Se você usar um anti-inflamatório num lugar, um imunossupressor num lugar, e não tiver utilidade, não tiver nada inflamado, o corpo não estiver precisando daquilo, o que você vai fazer?
diminuir a resposta imune naquele lugar. Então, quem usa corticoide inalatório e não tem indicação, não tem um padrão inflamatório agudo, né, ou de asma, por exemplo, com padrão de resposta inflamatória TH2, acaba aumentando o risco de ter pneumonia. Então, você, querido prescritor não pnêumico, que acha que a associação formoterol-budesonida é para todo mundo que tem DPOC? Não, não é. A budesonida não é tratamento padrão para todo mundo que tem enfisema. Nenhum corticoide inalatório é padrão para quem tem DPOC e enfisema. O tratamento é broncodilatador. Por outro lado, nos pacientes que são asmáticos, que têm essa inflamação no pulmão, eles precisam sempre usar corticoide inalatório. Sempre, para sempre. Não existe tratamento de asma sem corticoide inalatório. Então, se você está prescrevendo aí Clenil, Alenia, Foster, o que quer que seja, Seretide, para todo mundo só porque a pessoa fuma e você acha que tem DPOC, saiba que você pode estar dando uma pneumonia para o seu paciente. Pneumonia mata, pneumonia faz ficar internado. É isso que você quer? Não. Então não passa o remédio que você não sabe. Estuda. Senta o popozão na cadeira e vai estudar. Você que compra aí bombinhas aleatórias na farmácia, não compre. Você pode estar se matando, se intoxicando, fazendo com que seu coração funcione pior, com que seu pulmão fique mais infectado. Certo? Então, a bombinha faz mal para o coração? Não, se ela for bem indicada. Não, se o paciente precisar usar aquele remédio. Mas, Bia, eu tenho insuficiência, meu paciente tem insuficiência cardíaca e eu preciso passar um broncodilatador para ele. Como é que eu vou fazer para ele não infartar, nem piorar a função cardíaca? Você vai passar um remédio que tem uma longa ação e que é mais pneumoseletivo, ou seja, que vão atuar em receptores mais específicos ali do pulmão, que não vão ter tantos outros receptores no coração, no músculo, em outros lugares, para não dar tanto efeito adverso. Que tal? Se você puder tratar a doença usando um remédio que só faz efeito no pulmão, sem prejudicar o coração. Top, né? Sucesso. É isso que você quer. Para isso, você precisa olhar para o paciente, conversar com o paciente, auscultar o paciente, entender da onde veio aquela doença. Então, mamães, titios, vovôs, esposas, maridos, bombinha não faz mal para o coração, desde que ela tenha a indicação correta, certo? Assim como o dipirona, o paracetamol, a nimesulida, o cataflã, qualquer remédio, se usado da forma errada na pessoa errada, mata, porque bombinha tem remédio. Nenhuma novidade, né? Bombinha tem remédio. Então não se automedique, colega que vai prescrever bombinha, entenda o que você está prescrevendo. Se não entende, manda para o pneumo. Ou senta, estuda e aprende, ok? Perguntas, desesperos, mal-estar. Deixa eu ver aqui no negocinho aqui se tem perguntinhas. Deixa eu passar. Então você aí que fica prescrevendo o combo maluco de Atrovent Berotec para todo mundo, mandando usar 10 gotas de Berotec em casa, saiba, você pode trazer um problema para essa pessoa, ok? Alguém tem perguntas? Dúvidas?
essa live vai ficar salva, vai ficar lá no feed, você vai poder vê-la para sempre, porque é uma live de utilidade pública. Então, sempre que você tiver dúvida, você pode voltar aqui para ver. Sugiro fortemente que você encaminhe essa live para quem faz uso de bombinha da cabeça. Sugiro que você que é da área médica encaminhe para aquele seu coleguinha, para o seu chefe que não faz ideia do que está fazendo e que você possa compartilhar conhecimento e não surtos. Vamos ver uma pergunta aqui. Asmático e IC, na crise de asma não recomenda salbutamol? Se for crise de asma mesmo, recomendo sim salbutamol. Porque ali o paciente, se ele tiver uma crise de broncoespasmo, significa que o pulmão, ali os brônquios vão estar fechados. Aí a pessoa pode morrer porque não está entrando ar. Então, se o motivo da falta de ar, se ela efetivamente estiver com o broncoespasmo, sim, ela deve usar um broncodilatador de curta ação e um corticoide inalatório. Mas você que está prescrevendo tem que estar preparado para caso esse seu paciente com insuficiência cardíaca fique instável, arrítmico, hipotenso, sonolento, você tem que saber o que fazer. Então, você pode passar o remédio, sim, deve, broncoespasmo se trata com broncodilatador, se for um broncoespasmo. Às vezes o paciente está congesto, com excesso de líquido, parece a asma cardíaca, mas é o brônquio que está túrgido, e ele não está com broncoespasmo, ele está com excesso de líquido. Aí não adianta você dar broncodilatador. Então, sim, numa crise de asma ou de broncoespasmo agudo num paciente com insuficiência cardíaca ou arritmia, deve usar sim broncodilatador, mas deve ser monitorizado, ficar de olho e não largar o paciente para lá e saber que esse paciente pode descompensar e você tem que saber o que fazer. Vamos ver mais aqui. Por que o Berotec saiu de linha? Saiu de linha porque não dava retorno financeiro, tá? Então, o Berotec é de uma determinada indústria farmacêutica, é um beta-2 agonista de curta ação, e a indústria farmacêutica, como o preço era muito baixo, não estava tendo lucro. Num mercado de compra e vendas, todo mundo objetivo lucro. Se não tem lucro, a empresa para de produzir. Então, não existe mais Berotec para vender, não existe. Os que tem por aí são os que sobraram e já devem estar quase vencidos, porque isso já tem bem uns 2, 3 anos. Existem substitutos para o Berotec para fazer em inalação, em gotinhas? Existe sim. Você pode falar? Não. Porque eu não posso recomendar medicamentos online, sem ver o paciente. Mas garanto que se você quiser saber, você sabe. Você arruma, descobre como é. Mas saiu de linha só por isso. Não é que ele dá câncer, não é que ele mata, nada disso. É porque não era mais rentável, tá? Outra pergunta aqui. Quando vai abrir a inscrição da mentoria? A lista de espera da mentoria já está aberta. Tem o link lá na bio. A gente vai ter um número de vagas restritas. E a pré-inscrição vai abrir no começo de maio e a mentoria começa na segunda semana de maio, tá? Então, se você quer aprender de verdade medicina, já sabe, faz lá a sua pré-inscrição, garante a sua vaga, porque quem tiver lá na lista de espera vai ter prioridade para fazer a mentoria médica comigo, que eu nomeei de A Caverna, em homenagem ao Batman, que é o meu super-herói favorito. Por quê? Porque você precisa sair da escuridão. Você precisa sair do desconhecimento. Você precisa enfrentar os seus medos e ir em direção à luz, ao aprendizado, à ciência médica. Só assim você vai ser um bom médico. Não vai ser decorando a apostilinha, não. Nem lendo o resuminho do colega. Por isso que o nome da minha mentoria médica é A Caverna. Para quem quer sair da escuridão, do desconhecimento aí de decoraiba, tá? Porque isso não vai te levar a lugar nenhum.
Deixa eu ver. Oi, Tiara, beijo. Que bom. A Tiara é uma super pediatra. Gosto muito dela. Inclusive, ela é cardiopediatra. Então, ela deve entender bastante dessas descompensações cardíacas. Obrigada, Ti. Eu também queria ter tido uma mentoria comigo, se eu fosse acadêmica. Mas eu tive um super mentor que me ajudou e mudou a minha vida. Então, se você quer um mentor, que é muito mais que um professor, que é a pessoa que vai olhar no seu olho, vai te passar experiência além de conteúdo e vai te dar aquele chacoalhão quando necessário e quer ver você crescer, é isso que eu faço. Vem pra mentoria, hein? Maria Eduarda, ótima professora, obrigada, gente. Muito obrigada, a gente se esforça. A gente é meio bravo, mas só um pouquinho. Olha, minha mãe me mandando um beijo, gente, que sucesso, né? Mais perguntas? Não? Essa live vai ficar salva, como eu te disse, tá? Conhecimento público é necessário, informação útil e com responsabilidade você sempre vai ver por aqui. E sim, a minha mentoria vai rolar em maio. O link para lista de espera, que vai ter direito à pré-matrícula, já tá lá na bio, ok? Tchau, minha gente. Muito boa noite, bom feriado. Até semana que vem, tudo bem? Obrigada, tchau, boa noite.